No Jornal da Manhã, a opinião da nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Thiago, para todo mundo aí no estúdio, para você, para quem nos ouve e nos assiste. Ô Vera, existe uma ameaça de demissão coletiva dos subchefes da Receita Federal caso continue o que eles consideram de ingerência do governo no órgão. Afinal, Vera, o que você tem apurado, a coisa tá feia mesmo? Coisa está bastante feia, Thiago. Nos últimos dias eu tenho conversado com pessoas de vários estamentos da Receita, de várias categorias, graus de chefia, graus de envolvimento nessa questão, e é unânime a impressão de que a Receita está sob uma artilharia inédita, que nunca ocorreu antes. E ela vem coordenada do Executivo, no entendimento dos funcionários da Receita, do Supremo, que, por meio daquele inquérito Polvo, comandado pelo Alexandre de Moraes, suspendeu um procedimento padrão que havia na Receita voltado para suspeitas de questões, crimes tributários ou omissões de pagamentos tributários de agentes públicos, e também do Tribunal de Contas da União, que fez um pedido que no entendimento dos técnicos da Receita é totalmente descabido, para ter acesso aos nomes de todos os auditores que acessaram informações de agentes públicos em todos os tempos, nos últimos anos. Ou seja, uma devassa ali atrás de nomes de auditores, uma espécie de uma caça às bruxas. Existe hoje uma ameaça posta à mesa de demissão coletiva dos subsecretários, que são aqueles imediatamente depois do secretário-geral e do secretário-geral adjunto. Marco Cintra, que é o secretário-geral, trocou o seu adjunto ontem, demitiu um que estava há muito tempo, já desde governos anteriores, para indicar um novo, dentro desta onda de interferência do governo dentro da Receita. Isso causou perplexidade e revolta nas instâncias inferiores, imediatamente inferiores, e os subchefes, subsecretários ameaçam se demitir. Eles querem, como garantia para permanecer, a palavra de Marco Cintra de que não haverá mais ingerência política na Receita, nem troca de peças nos estados, como, por exemplo, houve ameaça de troca do superintendente do Rio de Janeiro, do responsável pelo porto de Itaguaí, e querem o afastamento de Ricardo Feitosa, que vem a ser o responsável pela área de inteligência, e que os demais integrantes da cúpula da PF dizem ser muito ligados a Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, para a cúpula da Receita, hoje é um dos principais artífices desses ataques feitos à atividade fiscalizatória do fisco, porque a Receita tem algumas atividades que correm em paralelo. A atividade de arrecadação, que é importantíssima, mas também a atividade de fiscalização do cumprimento aí das questões tributárias, para ser um órgão de prevenção de crimes na área tributária, sonegação, etc. Então, os técnicos e a cúpula da Receita veem o dedo de Gilmar Mendes nessas ações coordenadas de ingerência no órgão e atribuem a Ricardo Feitosa, o responsável hoje pela área de inteligência, uma proximidade com o ministro do Supremo, e por isso pediram a sua cabeça. Existe ainda essa ameaça de demissão coletiva, isso não foi afastado, não foi tirado do horizonte, e o clima é o pior possível, uma espécie de clima de caça às bruxas, que, no entendimento de vários auditores, técnicos, chefes, subchefes, delegados, superintendentes, com os quais eu venho conversando nos últimos dias, é algo inédito na história recente do fisco. Ô Vera, e além dessa questão política e institucional também, qual é o risco que pode haver nessa desestruturação de um órgão que é considerado vital, a Receita Federal do Brasil? É bom você falar em desestruturação, Thiago, porque além dessas ingerências políticas, vem sendo feita concomitantemente a reestruturação da Receita para atender a uma estrutura que precisa de menos gastos. Então, estão sendo fechadas delegacias, estão sendo fundidas superintendências, hoje são 10, passarão a ser 5. Esse processo está
andando concomitantemente com todo esse ruído político. Então, uma coisa interfere na outra, uma coisa atrapalha a outra. O risco é piorar ainda mais a arrecadação, que tem sido um dos gravíssimos problemas para o governo. Esses representantes da Receita com os quais eu converso alertam para essa possibilidade, que você promover um ataque político a um órgão que já está passando por uma reestruturação, que enfrenta problemas de financiamento de questões do dia a dia. A gente tem visto aí notícias de que pode parar a emissão de CPFs, por exemplo, a restituição do imposto de renda, justamente por falta de recursos, que ao médio e longo prazo, essa situação da Receita, esse esfacelamento de um órgão até então muito bem estruturado, pode levar a perdas na arrecadação. E uma coisa que o governo federal não pode ter nesse momento de desajuste completo das suas contas é uma queda ainda maior na arrecadação. Então, é por isso que cumpre cuidar da Receita Federal como o que ela é, um órgão de Estado, uma agência que perpassa vários governos e não deve ser eivada aí pelo crivo ideológico e político do governo de turno. É por isso que a gente bate muito nessa tecla aqui da questão da separação institucional entre os órgãos e o governo de turno, porque no fim do dia existe uma possibilidade, inclusive, de rebelião interna que leve a efeitos na arrecadação e que a própria desestruturação do órgão promova aí uma queda nas receitas, algo que o governo não pode tolerar e não pode aceitar nesse momento, sob pena de aí sim várias áreas do Estado, do governo, pararem por falta de recursos. Claro. Vera Magalhães, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Até mais tarde. Bom trabalho. Até mais tarde, um ótimo dia para vocês, Thiago.